Tessalonicenses, capítulo 1, dos versos 2 a 5 apenas. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, dos versos 2 a 5. Diz assim a santa palavra de Deus: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Meus irmãos, será que é possível nós sabermos quem são os eleitos de Deus? Será que é possível nós sabermos quem são os eleitos de Deus? Se sim, quais são as evidências da eleição? No Brasil, nós passamos e temos passado por um momento muito conturbado com relação à política. A última eleição foi difícil. Houveram brigas, desavenças devido a candidato A ou B. O ponto, meus irmãos, é que o nosso texto fala de eleição, mas não daquelas que nós escolhemos, mas sim da eleição divina. Aquela eleição que quem escolhe é Deus. Na eleição deste mundo, muitos votam. Na eleição divina, quem vota é Deus, e com um único voto. E pelo fato, então, meus irmãos, de que Deus ele escolhe os seus, sempre levanta certa dúvida: será que fulano ele é um eleito de Deus? Será que esse irmão foi escolhido por Deus? Note, meus irmãos, nós não fomos chamados para sermos investigadores de eleitos, mas como veremos nesse texto de forma breve aqui, há certas marcas que evidenciam a eleição na vida de alguém. Olhe comigo e perceba comigo o verso 4. Veja o que o apóstolo Paulo diz. É o ponto mais forte do texto. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa o quê? Eleição. O apóstolo Paulo aqui lhe diz: olha, eu reconheço, eu sei que vocês são amados de Deus, logo são eleitos. E se são eleitos, são amados de Deus. Paulo reconhece aqui que ele vê a eleição na vida daqueles irmãos. Não resta dúvida sobre a eleição da igreja ali, daqueles irmãos de Tessalônica. Note, isso é muito ousado de alguém chegar e falar assim: fulano, tenho certeza que você é um eleito de Deus. Isso é muita ousadia. Mas como nós veremos aqui, o apóstolo Paulo então vai nos apresentar algumas razões. Olhe comigo o verso 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, do quê? Da operosidade da vossa fé. Meus irmãos, nós damos ênfase na fé. E de fato, nós somos salvos pela fé mediante a graça de Deus. Ou somos salvos pela graça mediante a fé. Mas o ponto, meus irmãos, é que existe uma fé que não é salvífica. Por exemplo, João capítulo 2, verso 22, 25, o texto diz que muitos creram no Senhor, em Cristo, mas Jesus não lhes confiava. O texto de Tiago também fala que muitos têm uma fé que é o quê? Morta, que não trabalha. Mas o ponto é que Paulo, olhando para a igreja de Tessalônica, ele tinha certeza que aqueles irmãos eram eleitos devido a uma fé que é operosa. Uma fé, então, com obras, uma fé que trabalha. E isso é evidenciado. É uma fé, meus irmãos, que produz, não que declara que tem fé em Cristo ou em algo nesse tipo, mas que de fato é algo que é trabalhado, que é visto e é reconhecido. O apóstolo Paulo continua dizendo: operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor.
Essa expressão, meus irmãos, tem o sentido de amar menos você e passar a amar mais a outrem. Nós estamos em um contexto cada vez mais individualizado, onde as pessoas amam cada vez mais a si e menos o próximo. Note, às vezes com o desejo de ganhar cargos, de crescer, muitos são capazes de passar o pé, passar rasteira na pessoa, mostrando que cada vez mais o nosso coração é individualizado. Mas aqui, a característica dessa igreja era a abnegação do amor. Em uma outra tradução, nós podemos colocar, eles eram dedicados. É o ato de você dedicar a alguém tempo, sem querer nada em troca. Eles não, então, apenas cantavam sobre o amor, mas eles os colocavam em ação. Veja, é muito fácil nós dizermos eu te amo para alguém. Não custa nada, não dói, é rápido, poucas palavras, mas o que evidencia o amor de alguém para outrem não são as palavras, mas sim as ações, as atitudes. O falar não lhe custa nada, as ações irá lhe custar, tanto para com Deus, tanto para com o próximo. E aqui eu te pergunto, meu irmão, você quer abrir mão do seu conforto por causa de outro? Está a fim de gastar menos tempo com você para se dedicar a outro? Está a fim de investir dinheiro em outra pessoa? Abnegação é amar menos a si e amar mais a outro. Paulo ainda continua dizendo, no final do verso 3, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles eram firmes, meus irmãos. E a firmeza deles era evidenciada. Eles não eram vacilantes. Firmeza aqui é algo que não se abala. E a esperança deles não era algo em qualquer coisa. Como mostra o texto aqui, a esperança deles, a firmeza deles estava no Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia nós colocamos a nossa esperança em coisas. Em emprego, em carro, em família, em políticos. Eles eram firmes. E a ideia aqui é como se eles poderiam atravessar qualquer dificuldade. Eles estariam firmes no Senhor. E assim também nós deveríamos estar firmes no Senhor. Se com câncer, firme no Senhor. Com saúde, firme no Senhor. Sem emprego, firme no Senhor. Com emprego, firme no Senhor. Essas qualidades, então, na perspectiva do apóstolo Paulo, evidenciavam a eleição na vida daqueles irmãos. Ou seja, fé, amor e esperança. Uma tríade evangélica. Essas qualidades para Paulo, então, marcavam aquela igreja como eleitos de Deus. Mas não só isso. O verso 5 nos apresenta, então, umas 3 qualidades. Ele começa dizendo: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. O que isso quer dizer? A igreja de Tessalônica, ela não estava interessada em meros discursos, em palavras vazias, em conhecer por simplesmente conhecer. Eles não ficavam admirando a retórica, por exemplo, do apóstolo Paulo ou de qualquer outro expositor. Perceba, nós, ao contrário, ficamos encantados com a retórica de alguns pregadores que é baixo teologicamente, que não tem conteúdo bíblico para nos ensinar. Aqui nós precisamos avaliar a nossa vida, meus irmãos. Se nós estamos encantados com o evangelho somente de palavra, com o evangelho ou com palavras que são apenas para trazer conhecimento. Pois notem, não foi apenas em palavras que eles estavam firmados, eles receberam esse evangelho, mas no poder de Deus. Veja comigo aí, verso 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, aqui é uma adversativa, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo. Às vezes nos esquecemos disso, mas o evangelho é poder de Deus. O cristianismo é verdade de Deus.
E essa verdade, meus irmãos, ela é sobrenatural. Às vezes nos esquecemos dessa verdade que o evangelho é poder. Paulo reconhecia a eleição deles porque via o poder do Espírito Santo neles. A ideia aqui é mostrar que essa igreja fugia do padrão normal. Sabe quando você sofre algo e o que as pessoas querem, e às vezes é o que você também quer, é revidar, mas ao invés de você fazer isso, você devolve com amor? Isso não é de você, meus irmãos. Isso não é de você. Porque a sua natureza, o seu desejo carnal é revidar. Mas quando você age assim é porque Deus está agindo com o seu poder, o Espírito Santo sobre a sua vida. Ou, por exemplo, quando você decide se posicionar em alguns lugares com a verdade do Evangelho, mesmo sabendo que isso vai lhe causar problemas, isso é poder do Espírito Santo sobre você. Não é algo natural do homem por si só. E por fim, ele diz que os tessalonicenses, eles tinham a plena convicção. Como diz aí o texto, né? No poder do Espírito Santo e em plena convicção. Eles não viviam no achômetro. Né? Eles não viviam com a ideia de que eu acho que a igreja é boa, eu acho que eu devo orar, eu acho que eu devo ler a Bíblia. Não. Eles tinham convicção. Eles eram seguros. Eles criam na promessa de Deus, eles criam na palavra de Deus, porque ela é segura. E pelo fato da palavra de Deus ser segura, é que nós podemos ter também essa plena convicção. Construir a minha vida nesta verdade. Portanto, meus irmãos, é por causa dessas características que Paulo chega então no verso 4 e diz: eu sei que vocês são eleitos de Deus, pois basta olhar para a vida de vocês. Notem, o apóstolo Paulo não falou sobre isso desta forma para todas as igrejas em suas cartas. Só para Tessalônica. Em Gálatas, o texto mostra que ele estava totalmente bravo. Mas aqui, para a igreja de Tessalônica, ele tinha a certeza de que Deus os havia escolhido. Te pergunto, meu irmão, o que Paulo, olhando para a nossa igreja, falaria a nosso respeito? Quando você olha para a sua vida, o que você vê? O evangelho não é evangelho de palavras apenas, de retórica, de discurso, mas de frutos, de evidências. A fé cristã transforma pessoas, e isso é visto em ações. Que Deus nos abençoe.